a gente fala de empreendedorismo, a gente não fala só do empreendedorismo, da atividade econômica que era empreender, mas a gente fala do desenvolvimento de uma personalidade empreendedora e dessas habilidades que são tão necessárias hoje, não só para empreender, mas para sobreviver no mundo VUCA, BANI, sei lá qual que é a próxima sigla que vão nos apresentar. Olá! Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Bal Talks, o podcast do Colégio Bal Bilingual Education. E hoje com uma pessoa extremamente especial, uma professora empreendedora, a Alessandra Andrade. Seja bem-vinda, Alessandra. Gente, obrigada, que honra estar aqui. A gente que agradece a sua participação aqui no nosso humilde podcast. Vamos lá, Alessandra, eu sei que você tem muita coisa para compartilhar conosco. Além da Alessandra, temos também aqui a nossa aluna Lavínia, né, Lavínia? Veio aí para colaborar aí com as nossas perguntas, para ampliar o nosso conhecimento. Então, a gente quer saber tudo sobre a sua vida, tudo sobre você, porque você realmente é uma pessoa inspiradora, está fazendo a diferença aí no mundo do empreendedorismo, e a gente quer que você compartilhe tudo. Ah, mas vocês me convidaram para um podcast, não para uma série da Netflix. Quase isso, viu? Porque eu falo que a minha vida daria uma série da Netflix, daquelas com muitas temporadas e muitas reviravoltas. Mas eu acho que se eu tivesse que falar do nada, assim, um pouquinho sobre mim, de como me define, como isso se relaciona com o empreendedorismo, eu acho que eu vou falar da minha família. Eu acho que a família é importantíssima na formação do nosso caráter, do nosso espírito empreendedor. E eu venho de uma família empreendedora. Meu pai e minha mãe de origem super humildes. Meu pai super empreendedor. E a gente está falando aí dos anos 80, quando eu era menina. Meu pai era corretor de imóveis. Meu pai já tinha sido dono de escola de reforço, vendedor de livro de porta em porta. Tinha aqueles... A Tupperware antiga, que era Amway, foi vendedor da Amway. Meu pai fez milhões de coisas. Mas naquela época, foi quando começou a ascensão profissional dele. Ele era corretor de imóveis na Praia Grande, quando deu o boom imobiliário da Praia Grande. E a gente, com muito esforço, além do apartamento que a gente morava, meu pai comprou um apartamentozinho na Praia Grande, de um dormitório, sala, cozinha, banheiro, aquela coisa pequenininha. Mas a gente ia todo final de semana pra praia, o que era muito legal, né? Eu era moleca, ia pra praia todo final de semana. Quem que vai pra praia todo final de semana? Só que eu não entendia uma coisa, porque a gente ia cedo pra praia e voltava perto do meio-dia, quando estava todo mundo chegando na praia. Por quê? Porque minha mãe tinha que voltar para dar almoço para o meu pai, porque meu pai estava trabalhando. E eu questionava isso para o meu pai, e aí ele me contava, né, de uma forma lúdica, a história do leão. E ele dizia que existem 2 tipos de leões. O leão da jaula e o leão da selva. O leão da jaula, ele sabe que ele tem segurança, que ele tem comida, que a família dele está protegida, que ele pode dormir tranquilamente, que no horário certo a refeição dele vai chegar, ele vai ter o abrigo da chuva, ele não vai ser acometido por nenhuma surpresa no meio da noite, mas ele acorda todo dia e ele só tem aquela jaula. E você tem um leão da selva. O leão da selva não sabe se vai comer, o leão da selva não sabe se vai ser atacado no meio da noite, se ele vai sobreviver, se ele consegue, ele não tem quem o cuide, não tem que pensar na família dele, mas ele acorda todo dia com uma certeza, que ele tem a selva inteira para explorar. E eu fui criada assim, eu fui criada sendo apresentada para uma selva gigantesca, e querendo explorá-la, né? Então, hoje, eu até tenho algumas funções executivas, mas toda a minha carreira, toda a minha personalidade, todo o meu desenvolvimento foi baseado na incerteza, na insegurança, né? De todas essas coisas que o empreendedor vive. E aí, Larissa, né? Lavínia, desculpa, Tudo Lavínia. Eu tinha a sua idade, tem quantos anos? Eu tenho 15. Então,
é a hora que a gente começa para as festas, né? Pras Vida baladinhas. social, baladinha. Eu ainda não tô nessa parte. Tá assim, tá atrasada, Lavínia, tá atrasada. Eu, na sua idade, já ia pra festa. Mas aí eu chegava pro meu pai, tipo, na segunda-feira, e falava assim, pai, vai ter uma festa na sexta-feira, eu posso ir? Sabe o que meu pai me respondia? Na sexta-feira você me pergunta. E eu aprendi a lidar com essas coisas de última hora, de não ter essa previsibilidade. Hoje eu me vingo dele, porque às vezes no meio da semana ele fala assim, nós vamos almoçar no final de semana, e eu falo assim, no final de semana você me pergunta. Tá certo. Foi assim que você aprendeu, né? Foi assim que eu aprendi. Mas isso fez com que eu desenvolvesse, na minha personalidade, uma série de características que formam o espírito empreendedor. E eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não fala só do empreendedorismo da atividade econômica que era empreender, mas a gente fala do desenvolvimento de uma personalidade empreendedora e dessas habilidades que são tão necessárias hoje, não só para empreender, mas para sobreviver no mundo VUCA, BANI, sei lá qual que é a próxima sigla que vão nos apresentar. Mas esse mundo que não para de mudar. E aí, se você não tiver flexibilidade, né, você não vai conseguir se adaptar. É isso aí. Falar um pouquinho aqui do currículo da Alessandra Andrade. Uma trajetória sólida de 20 anos. Super jovem, Alessandra. Você é muito jovem. É que economizaram aí. Tem mais. Tem muito mais. Você ocupou posições estratégicas como vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, que depois você tem que compartilhar conosco, né? Coordenadora do Conselho de Inovação. E, além disso, é diretora da FAAP Business Hub. Mentor e palestrante, tem formação em algumas instituições mais prestigiadas do mundo, que você até compartilhou também quais são essas instituições, entre elas Harvard. Né? E como é que você iniciou isso na sua formação acadêmica? Fez o ensino médio, já sabia o que queria fazer de graduação, já tinha a sua vida pré-definida? Gente, você é um péssimo exemplo se eu contar como eu defini, como é que eu fiz. Mas isso faz parte. É bom para você que é aluno, que está nesse momento, no ensino médio, para saber que tudo dá-se um jeito, tá? E dá certo no final, né? Mas a história de como eu escolhi o meu curso, Lavínia, é assim. Eu tinha uma melhor amiga de infância que começou a namorar meu irmão. E aí ela começou a namorar meu irmão 3 anos mais velho, e a gente virou as maiores inimigas. Uma tinha ciúmes da outra completo. E aí eu tava nessa coisa de... Eu fui adiantada na escola, eu terminei o ensino médio, que na minha época chamava colegial. Eu faço aniversário em dezembro, completando 16 anos de idade. Eu era extremamente imatura. E o que você vai ser quando crescer? Assim, cara, eu vou demorar tanto para crescer ainda. Mas, enfim, eu copiei o que ela ia estudar, porque eu queria passar na frente dela. Então, ela decidiu que ia fazer comércio exterior, né? Administração com habilitação em comércio exterior. Era ainda um curso novo. E tinham 2 faculdades que faziam esse curso. A Unip e o Mackenzie. E aí, quando eu queria fazer Mackenzie. Meu sonho era estudar no Mackenzie. Para mim, o Mackenzie, o campus do Mackenzie, eu me sinto naquele filme que não é da sua época, Lavínia, mas recomendo que você pesquise, Sociedade dos Poetas Mortos. Eu já quis assistir. É maravilhoso esse filme, é lindo, mas assim, eu me sinto naquele filme, naquele campus do Mackenzie, acho maravilhoso. Enfim, e eu queria passar no Mackenzie, porque ela queria passar no Mackenzie. E aí eu fiz a prova da Unip. E eu era meio CDFzinha, assim, eu sempre fui inteligentezinha e tal. E eu sei que teve um dia que eu gabaritei a prova, então eu tinha certeza que eu tinha passado na Unip. Tinha mais uma faculdade, eram 3. Aí saiu a Unip, que eu passei, saiu essa outra que eu não lembro o nome, a Ibero-Americana, tinha esse curso também. Passei, e a última que saiu foi o Mackenzie. E eu cheguei, não era essas coisas de ver na internet, você tinha que ir lá, saía no jornal publicado, e você tinha que ir lá para achar seu nome pendurado na parede, né? Você ia no muro, e aí tinha que ficar achando seu nome. E eu não achava o meu nome, Estava em ordem alfabética, assim, não era tão difícil achar o nome, né? Mas eu não achava. Aí eu achei o dela. Aí quando eu vi que ela estava desclassificada...
Aí eu achei meu nome e eu tinha passado. E isso foi perto dos aniversários e tal. Aí minha mãe falou assim, você não abre a boca, você não conta que você passou. E ela, não vai fazer isso. Filha, te dei educação. E aí eu quieta. Aí, no conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Aí ela falou assim, mas por que uma pessoa é desclassificada, né, no vestibular? Ela falou assim, porque ela deve ser muito burra. Eu não julgo. Não deve ter conseguido preencher nem o nome direito. Eu não sabia, né? Então... Você não sabia, você só estava... Mas eu escolhi esse curso dessa forma. Hoje ela não é sua cunhada, né? Não é minha cunhada. Esse namoro não durou muito mais tempo, graças a Deus. Não ficamos mais amigas, perdemos contato. Olha só. Mas esse curso, para mim, acabou sendo muito interessante, porque eu acho que a administração, de uma maneira geral, ele é um curso de verdade para quem não sabe o que fazer. Porque ele é um curso muito amplo, que você pode administrar em qualquer área. Você pode ser um administrador hospitalar, você pode ser um administrador na área de moda. Então, ele te dá uma base que você pode flutuar e flexibilizar muito a sua carreira. Então, para mim, eu acho que foi uma excelente escolha, embora ela não tenha sido... Foi a nível de competição. Totalmente sua. Não tenha sido, assim, muito católica, né, a minha escolha, mas ela foi uma escolha que, para mim, acabou sendo muito boa e recomendo, assim. Muitas faculdades, aí eu posso falar, no caso da FAAP, que eu estou lá, eu vejo, você tem as formações múltiplas, né? Então, hoje, a gente tem um curso da área de negócios que ele mistura, você aprende tanto administração, como relações internacionais, como economia, a mesma coisa na área de comunicação, mas mesmo assim, ainda em universidades maiores, onde você possa puxar a matéria. Então, você pode estar fazendo administração e fazer roteiro para cinema. Porque você pode ser um administrador que vai trabalhar nesse mercado. Na verdade, qualquer mercado, né? Você tem que ter a base de administração. Então, né? assim, quando a gente está falando em curso, eu acho que isso é muito apropriado num colégio, Sim. né? E das dúvidas que devem surgir, se na minha época, que tinha pouca opção, já era difícil. Hoje em dia... Imagina hoje, né? E sem contar que tem muita gente que acha que vai se formar assistindo YouTube, né? Sim. Assim, eu espero que você até veja um bom conteúdo nesse podcast. A gente vai trazer muitas informações, mas para você aprender, você precisa estudar, né? Então, assim, eu acho que cursos tradicionais ainda, como administração, direito, eles te dão a possibilidade de você ir retardando a sua especialização. Acho que quando a gente especializa muito cedo, fica muito difícil para você ampliar a sua visão de carreira. Então, Lavínia, fica a dica aí. Você já sabe o que você vai fazer? Eu gostaria muito de fazer ciência da computação, porque é uma área... eu sempre me dei muito bem com matemática. Desde pequena, era, tipo, 10... Ai, que inveja. Eu sempre... Teve uma vez, de verdade, que eu chorei, que eu fiquei com uma média de 9,5. Tipo assim, no terceiro ano. Hoje, se eu fico com 9,5, eu tô feliz. Eu falei, nossa, arrasei. Mas eu sempre gostei muito desses negócios lógicos, matemáticos. E aí, a primeira vez que eu vi, tipo, programação, eu falei, nossa, eu quero muito aprender a mais. E aí eu fui vendo cada vez mais e aprendendo, e eu vejo que é algo que eu me encaixo, porque eu gosto de fazer. Igual, eu fico igual uma louca jogando jogos de tabuleiro, como Rune Cube, essas coisas. E aí eu falo, nossa, é exatamente o tipo de coisa que eu gosto. E eu gostaria de seguir carreira com isso. Não, e é uma área super ampla, porque Sim, a que é um mercado tecnologia meio escasso, hoje, né? a tecnologia, ela perpassa por todos os mercados. Sim. A gente estava falando, você faz administração e pode fazer cinema. Sim, você pode fazer tecnologia e fazer cenários virtuais de cinema. Hoje, quantas coisas estão sendo rodadas em filme de inteligência artificial. Então, assim, eu acho que essa questão de você ter opções, amplitude, eu acho que é muito importante nessa idade. E não ir afunilando, assim. Aí, com o tempo, você vai percebendo se você gosta de que tipo de programação, que linguagem, para atender que tipo de cliente. Sim. Mas isso, eu acho que só a vivência e a experiência vai te trazer.
É o dia a dia mesmo, né? Fora que programação, você tem que estar se inovando, porque o mercado inova. É constante. Cada vez aprendendo, como a vida, né? Lifelong learning. É isso aí. E aí, Alessandra, depois você fez a graduação? Eu fiz a graduação e aí parei de estudar. Fiquei um tempão sem estudar. E eu vejo hoje... Mas trabalhando? Trabalhando, sim. Trabalho desde os 16 anos. Comecei trabalhando numa agência de turismo que meu pai montou. Ainda meu pai tinha imobiliária, depois empresa de tecnologia. Fui fazendo a faculdade, cuidava da parte administrativa. Tinha que rodar cobrança. Naquela época meu pai teve imobiliária. Assim, rodava cobrança, todas essas coisas. Trabalhei nas empresas do meu pai até os meus 28 anos. E meu pai não deixava a gente sair, assim. Não deixava. Quantos filhos vocês são? 2. Eu e meu irmão. Meu irmão acabou que hoje a empresa dele, que ele montou com meu pai, ele ficou maior que o meu pai, mas continuou nesse empreendedorismo familiar. E aí veio a minha primeira participação na política, porque eu não conseguia sair da empresa do meu pai e surgiu um convite para participar da coordenação de uma campanha, na época prefeito, em 2008. E o meu pai falou assim, vai lá, ele vai perder mesmo. Não tem chance de ganhar. Então, você vai lá, você tem essa experiência que você quer ter fora da empresa da família e depois você volta. E eu nunca mais voltei. Olha só. E eu nunca mais voltei. Então, foi no Sudindo. E eu acho que hoje, com a expectativa de vida tão maior e assim, com a qualidade de vida que a gente... Gente, eu tenho 48 anos. Eu não me acho uma pessoa velha. Não se sente, né? Porque eu não me sinto. É o sentimento. Mas quando eu tinha a sua idade, Lavínia, quando eu pensava numa pessoa de 50 anos, para mim ela era uma pessoa velha. Velha. Prestes a se aposentar e ficar em casa. Não, já aposentada, né? Enrugada, com dores na articulação. Meus avós de 81, eles não... De 80 e poucos, eles não param. Eles não trabalham, mas eles estão a constante movimento. Então, assim, antes você pensava tudo por um período muito curto, né? Hoje, se você parar para pensar, Amira, você pode ser que você tenha 80 anos de vida profissional. Sim. Assim, tem muito que se reinventar. Né? Então, dá tempo, assim, qual que é a sua profissão? Qual que é a minha profissão agora? Porque isso vai mudar tanto com o tempo. Então, acho que essa percepção... E muitas vezes, hoje, o aluno sai da graduação e já entra na pós-graduação. E a pós-graduação, na minha opinião, ela é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Se você não está no mercado, se você não vai aplicar aquilo, ela não serve para nada. Sim. É jogar dinheiro fora. Então, eu fiquei bastante tempo sem estudar e depois que eu voltei para o mercado, eu fui fazer MBA. Mas aí eu já estava trabalhando em outros lugares, já tinha uma vida profissional, onde aquilo não só me serviu como capacitação, mas como networking. E eu acho que esse é um assunto muito importante para vocês pensarem. Sim. Principalmente vocês que vêm de um mundo digital e que acham que networking é seguidor no Instagram, é contato no LinkedIn. E não é. Networking é quem você pega o telefone e te atende no primeiro toque, que está lá à disposição para te ajudar, que existem conexões reais. Isso é uma construção que é feita por muito tempo. E eu acho que na vida adulta, o melhor lugar para você fazer networking é o estudo. Então, são as pós-graduações. E aí você tem pós-graduações no mercado até que custam muito caro. E não é porque elas entregam o conteúdo da Bíblia Sagrada, do Santo Grau, não é nada disso. É porque ela garante para você um bom networking, conexões de primeira linha. E a outra são as entidades de classe. Eu falo que as entidades de classe são os DAs dos adultos. Porque na faculdade você vai para o diretório acadêmico, você tem seus amigos que estão na mesma fase de vida que você. Aí você cresce, tem lá a sua empresa ou você é executivo
E quando você assume qualquer cargo de liderança, tem uma questão que é solidão do líder, né? Todas as decisões que o líder toma, elas são muito solitárias. Porque elas trazem muita responsabilidade e é uma decisão que ela tem que tomar com ela mesma. E eu acho que as associações comerciais, os CDLs, os Rotaries, você acaba incluindo ali pessoas que estão neste mesmo momento de vida, que estão em cargos de liderança e que podem trocar e compartilhar experiências. Então, acho que isso é muito importante. E aí, eu voltei a estudar com 34 anos e desde então não parei de estudar. É pelo menos um curso por ano. Maravilhoso, é isso mesmo. Se renovando o tempo todo, reciclando. E vamos que vamos, né? Até porque o mundo não para, né? Quem somos Eu nós? agora estou fazendo uma pós em comunicação, estratégia e gerenciamento de crise. E você faz isso em EAD? Essa é a primeira que eu estou fazendo 100% EAD. Tá conseguindo se adaptar direitinho? Mais ou menos. Que é realmente um desafio, né? Pandemia tá aí para provar que não é nada fácil. Não. Mas eu acho que talvez hoje na minha vida não coubesse de outra forma. Sim. Não dá para você encaixar em tudo que você faz, né? E as experiências no exterior que você teve em algumas instituições? Eu acho que sempre que você viaja e vai para outras culturas já é um aprendizado. Então, você ter a oportunidade de estudar em outro país, de viver a cultura local, de conhecer pessoas com culturas e perspectivas, visões diferentes da sua, por si só já é muito rico. E aí, sempre atrelado a um bom curso, é maravilhoso. Sim. Né? Então, eu tive a oportunidade de fazer estratégia de inovação disruptiva da Harvard, fiz educação empreendedora pela Babson e fiz liderança feminina e governança pela London School of Economics. Então, você poder conhecer essas pessoas, debater, e aí isso é muito rico. Ele vale muito mais do que o conteúdo que está sendo dado. Ou o diploma, né? Eu acho que a experiência, ela faz parte do aprendizado. Não sei se para mim, que sou de uma geração mais antiga, se aquilo não me toca, né, não mexe comigo, às vezes entra por aqui e sai por ali. Sim. Eu, às vezes, fazendo essa pós em AD, eu paro a aula e falo assim, gente, eu tô tendo aula de quê? Seu cérebro vai para Porque outra... eu já tô em Nárnia. Imagino. Eu já tô em Nárnia. Aí eu paro, volto tudo, às vezes pego o material por escrito, leio, falo, agora eu vou lá ver. Sim. Então, para mim é uma dificuldade muito grande. E aí eu acho que a geração de vocês que passou pela pandemia na escola teve que desenvolver skills que eu não desenvolvi. Realmente, a pandemia foi algo bem pesado. Teve gente que conseguiu se adaptar. Eu não consegui me adaptar também, porque qualquer coisinha eu acabo me distraindo, um barulho, algum movimento muito brusco, eu acabo me distraindo. Mas eu consegui me virar, tô aqui, né? Passei direto em todos os anos. Que bom. Então, até que fui bem. Isso que é importante, né? Você sabe que quando eu terminei o terceiro colegial, eu fechei as minhas notas no terceiro bimestre. E a média do meu colégio, eu estudava no colégio Sion, era a média 7. E meus pais nunca me cobraram muito academicamente. Meu pai sempre achou, uma mentalidade antiga, né? E minha mãe também, que eu só precisava estudar até casar. Né? Que o importante mesmo era casar. E eu cheguei toda feliz para minha mãe, foi me buscar na escola. Falei, mãe, saiu uma boletinha agora, terceiro bimestre. Já passei em tudo. Minha mãe fez assim, nossa filha, isso é falta de namorado, né? Olha que você estava se preocupando. Eu ficaria super feliz. Eu falei, nossa, amém. Continuar se dedicando no quarto, mas é um livramento. Mas você sabe que a gente é resultado da educação que a gente tem, né? Sim. E eu não culpo meus pais por nada, pelo contrário, eu sou muito grata. Acho que todas as oportunidades, a educação que eu tive, os colégios que eu pude estudar, as viagens que eu pude fazer, isso contribuiu para formar a pessoa que eu sou hoje. Mas tinha muita pressão na minha casa de casar. Minha mãe casou muito cedo, então ela achava que a menina tinha que casar. E eu casei muito nova. Eu sempre fui muito precoce. Eu casei aos 24 anos. Então, eu me formei aos 21, no Mackenzie. Aos 24, eu me casei.
aos 27 eu me separei e aí a minha vida começou, porque eu já tinha feito tudo que os meus pais planejaram para mim. Eu já tinha me formado, eu já tinha me casado. Não deu certo, agora... Sim, tá aqui feito, agora é a minha parte. Então, eu acho que toda a minha vida profissional, todas as minhas escolhas de verdade, começaram a partir dos 27 anos. Muito bacana. Falar de empreendedorismo um pouquinho, né? Que é uma coisa que realmente brilha os meus olhos, que é uma coisa que eu amo, já compartilhei com você, né? Que a gente acredita que só tem duas formas da pessoa crescer efetivamente, ou é educando, seja melhor, estudando, seja melhor na sua profissão, ou é empreendendo, que é uma coisa que a gente gosta bastante, passa bastante para os nossos alunos essa visão, né? E empreender é servir. Então, existe coisa mais maravilhosa no mundo que se doar para o outro, fazer o melhor para o outro. Então, eu acredito muito no empreendedorismo. E essa sua experiência no empreendedorismo, o que você tem para compartilhar com a gente? Eu acho que empreendedorismo é a base da vida. Assim, não só da vida econômica, mas é a base da vida. E, para mim, empreender não é servir. Empreender, para mim, é sonhar. Sonhar. É sonhar. Eu acho que esse talvez seja um grande problema da nossa sociedade. As pessoas estão cada vez sonhando menos. Sim. Tendo sonhos menores, se achando menos capazes. Então, quando a gente está falando de educação empreendedora, a gente está falando do sonho. A gente está falando de poder criar de verdade um lugar no futuro onde esses jovens se veem com sucesso, se veem completos, se veem realizadores. Isso para eles é assustador, porque a gente vive, eu tenho uma filha de 14 anos que vive nas redes sociais e que muita ansiedade, muita depressão, você vê os jovens tristes, é um mundo que, se por um lado ele é muito conectado, as pessoas estão cada vez mais distantes. Então, você trabalhar o sonho, né? A capacidade de sonhar e de realizar, e aí falando um pouco até do que a gente estava comentando, sim, do Fernando Dolabella, que para mim é um dos papas do empreendedorismo, que é como é que você consegue manter essas células ativas do sonhar, do realizar e da motivação que precisa existir para que esse sonho se torne realidade, mas mais do que isso, como que você desenvolve a percepção de todas as skills que precisam ser desenvolvidas. E aí a gente está falando de comunicação, a gente está falando de negociação, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de soluções de conflito. E quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de habilidades extremamente humanas e humanísticas que não vão ser suplantadas pela inteligência artificial. E aí que eu acho que cada vez mais a educação empreendedora é importante. Hoje lá na FAAP, no Business Hub, a gente tem usado um termo que chegou a um determinado momento que eu falei assim, cara, empreendedorismo virou uma palavra velha. Eu acho até que ele teve um buzz agora no final do ano passado, com as eleições, com o papel do Pablo Marçal e tal. Mas o empreendedorismo, assim, eu acho que a geração de vocês falar empreendedor é o meu pai, né? É uma coisa velha, né? Não é? Quem que é empreendedorismo? Meu pai. A sensação que você tem, né? Que é uma coisa antiga, né? E brasileiro tem isso, né? Tudo que é palavra nova, que é modismo, eles usam até esgotar, né? Sim. Usam até esgotar. Igual essa história de startup. Tudo virou startup. Ninguém tá nem aí pro conceito de startup. Você montou um negóciozinho. Tem alguma tecnologia envolvida, é startup. Aí você tem brigadeiro gourmet. Brigadeiro gourmet não é startup, não é porque entrega no Rappi que é startup. É empreendedorismo tradicional e tem o seu valor igual. Né? Mas assim, qualquer um que montou o brigadeiro, eu tenho uma startup. Não tem startup. Então, acho que a gente perde um pouco os conceitos. Mas aí, porque eu achei que a palavra empreendedorismo estava muito velha, eu fui buscar um novo conceito, né, existente para trabalhar com os alunos. E a gente hoje tem trabalhado a questão da trabalhabilidade. O que é a trabalhabilidade? É a capacidade que você desenvolve para transformar o seu conhecimento numa renda de valor. Como? Do jeito que der.
É empreendendo, é arrumando emprego, é fazendo bico, é sendo influencer, é vendendo digitalmente, é sendo nômade digital, não importa. E pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Desde que você tenha as condições de transformar o conhecimento que você vai adquirindo, porque é muito importante você continuar estudando, você continuar se capacitando, transformar isso numa proposta de valor coerente e que tenha clientes. Como? De todos os jeitos ao mesmo tempo. E eu acho que essa fluidez, né, que a gente fala que agora tudo é fluido, essa fluidez ela tem que passar pela profissão também. E a gente fala, eu tenho um professor lá na minha equipe, o Sarkis, que ele fala que ele é um Uber. Aí os alunos se assustam, né? Um professor, doutor, né? Sim, porque eu sou muito caro. Então, eu preciso cobrar por hora. Então, a Dom Cabral compra umas horas minha, a consultoria tal compra outras horas minhas, eu tenho uma empresa de gráfica, de material, vai tantas horas minhas, e no final é isso que todos nós seremos, Ubers. É o mesmo conceito. E isso também traz segurança, porque você tem diversas fontes de renda, igual uma empresa. Quando você abre uma empresa e você tem um cliente que tenha mais do que 50% do seu faturamento, ele não é seu cliente, ele é seu dono. Porque se ele deixar de ser seu cliente, você quebra. Sim. Então, é assim, quando você tá 100% de um formato só, de um modelo só, você é extremamente dependente. Quando você diversifica, né? E aí, nem hoje, eu estou na São Paulo Negócios, eu estou na FAAP, eu faço consultoria, eu dou palestra. Tudo isso faz com que eu não seja refém de absolutamente ninguém. Eu plugo e desplugo e faço muita questão. Eu estou na FAAP hoje há 11 anos e quando surgiu o convite para a SP Negócios, a primeira coisa que eu falei para o presidente da FAAP eu só vou se eu puder ficar, porque eu gosto. E eu acho que você também poder estar em ambientes que você escolhe estar, porque te dá prazer estar, isso é fantástico. Mas para isso tem uma construção. E na parte de empreendedorismo, voltando, né? SP Negócios, compartilha com a gente, o que ela faz efetivamente? A SP Negócios é uma empresa pública, ela é uma SSA, um Serviço Social Autônomo, que é um tipo de empresa, que é uma agência de atração de investimentos. O que é isso? Nós buscamos investidores para a cidade de São Paulo. Exemplos, o Complexo Matarazzo, isso é uma grande incorporação. Quando você faz isso, precisa ter um monte de aprovação para que isso aconteça. Você tem a questão do patrimônio histórico, do tombamento, você tem todas as autorizações de construção, de mobilidade urbana, de impacto. É complicado para esse investidor ter que se relacionar com diversos órgãos da municipalidade de uma forma independente. Então, a gente faz um atendimento para esse grande investidor para desburocratizar e facilitar de uma forma legal, com governança, esses empreendimentos, para que esses empreendimentos aconteçam em São Paulo. Estou falando do Matarazzo porque é uma coisa nova que todo mundo comenta, mas qualquer grande empresa tem essas dificuldades. E por que é importante para a cidade olhar para isso? Você sabe, Lavínia? Acho que para mim é questão de inovar, porque, por exemplo, muitos investidores, se eles veem alguma dificuldade, eles falam, não, tá muito difícil, eu vou ter que ir atrás de muita coisa. Eu vou para outra cidade. Eu vou para outra cidade que pode ir mais simples. E eu acho que a cidade de São Paulo, desde o início que ela foi construída, é uma coisa de inovação. As pessoas vêm para cá em busca de oportunidades. Então, acho que é negócio de reinventar também. E quando a gente traz essas grandes empresas, o que acontece com a cidade? A gente gera emprego. A gente gera emprego. É isso aí. E quando a gente gera emprego, o que a gente faz? A gente fomenta a economia. Sim. A pessoa que ganha um salário, ela vai querer comprar. Vai no supermercado, ela compra roupa, né? Ela vai ao restaurante, ela vai ao cinema. Então, você tem uma cadeia toda para alimentar de desenvolvimento econômico que é importante para a cidade. Sim. Uma vez eu ouvi, e eu acho que para mim isso mexeu muito comigo, que
a melhor forma de fazer distribuição de renda é gerando boas oportunidades de trabalho. Sim. É aí que a gente está falando de trazer civilidade, trazer a pessoa ter orgulho do trabalho dela, da renda que ela faz, de poder dividir isso com a família. Então, a gente tem um olhar muito importante para trazer grandes empresas para São Paulo. Porque, assim, com a guerra fiscal, que graças a Deus a reforma trabalhista tributária acabou, está acabando, né? Assim, muitas empresas saíram de São Paulo e foram para Barueri, foram para Osasco. Sim. São empregos que estão indo para outro lugar. Então, quando a gente faz o trabalho de atração dessas empresas, a gente está trabalhando para criar esses empregos na cidade, para ter desenvolvimento econômico. E a gente precisa ter um olhar para isso. É verdade, né? Porque, tipo assim, se a pessoa não tem trabalho, ela não tem emprego. Se ela não tem emprego, ela não compra. E acaba que isso aí. A economia isso vai se chama recessão. É isso mesmo. E aí a gente falou um pouquinho também referente a essa coisa da política público-privada, que está tendo tudo isso. A São Paulo Negócios, bom, primeiro vamos falar da cidade de São Paulo. Sim. Cidade de São Paulo, desde 2017, tem um programa de desestatização. O que é desestatização? É quando, através de uma concessão ou de uma parceria público-privada, se concede ou se cede bens públicos para investimentos privados com o uso da população. Entendeu? Mais ou menos. Então, tá bom. Vou te dar um exemplo. Parque do Ibirapuera. Uma concessão. Tem uma empresa hoje que participou disso, ganhou, e ela administra o Parque do Ibirapuera. O que acontece quando se faz isso? Se reforma o pavilhão da Bienal, se tem uma melhor manutenção, uma melhor iluminação, uma melhor segurança. Essa parceria, através dessa concessão, o município deixa de gastar com isso. Então, isso já traz um acréscimo de recursos no nosso orçamento. E mais do que isso, o serviço é melhor prestado por esse ente privado, que vai se remunerar de diversas formas, com o restaurante que ele vai por ali, mas sempre mantendo o uso específico para a população. Sim. Você tem uma melhor gestão, você tem uma economia de recursos, e isso faz com que tenha um impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão lá frequentando o Ibirapuera. E a mesma coisa aconteceu com o Anhembi, né? O espaço de eventos está sendo todinho reformado, está melhorando, e se continua prestando o mesmo serviço, se tem o mesmo acesso, com qualidade. Agora temos o novo parque que está começando agora, acabou de ser assinado, que começa agora as obras, que é o Parque Campo de Marte. Então, a gente vai atuando para que, através de parcerias público-privadas, se melhore o serviço para a população, e que, com isso, a gente economize recursos e preste um serviço melhor. O que o privado souber fazer melhor, conseguir entregar melhor para a nossa população, sem que isso traga um custo adicional para o cidadão, melhor que ele faça. Explicando isso, qual que é o nosso papel? A cidade de São Paulo tem um sistema de governança para que isso aconteça de uma forma legal, correta, transparente. Então, você tem a Secretaria Especial de Desestatização, que decide quais bens públicos podem passar por esse processo. Aí você tem uma empresa chamada SP Parcerias, que faz a modelagem, como é que esse bem pode ser oferecido para o privado. É uma concessão? É uma privatização? É uma parceria? Quanto tempo de contrato? Tudo que tem que envolver esse trâmite. E aí nós entramos como promotores. A gente vai para o mercado, a gente faz roadshows internacionais para mostrar que existem essas oportunidades e atrair os investidores corretos para fazer isso da melhor forma possível. Então, a gente faz a promoção e o atendimento a esse investidor. Depois que é feita essa concessão, ainda tem uma outra empresa
que a SP regula, que é responsável por acompanhar o cumprimento desses contratos. Então, a gente tem um sistema de governança extremamente independente dentre os seus órgãos, para que isso traga segurança, traga transparência, para que essas concessões, privatizações sejam feitas da melhor forma possível, com segurança jurídica e um melhor benefício da população. Ah, bacana. E se não der certo? Tem um prazo. Qual que é o prazo médio? Porque pode não dar certo, né? Normalmente são 20 anos, 30 anos. Tá. Esses processos, eles são feitos com muitos critérios. A gente ainda em São Paulo não teve... Na cidade de São Paulo não teve nenhum caso que dê certo, mas os contratos, eles têm gatilhos. Mas a gente tem concessões federais que hoje para a gente são um grande problema. Uhum. Exemplo, quem fica sem luz em Enel. casa quando chove? Enel. E aí existe sim uma grande briga da cidade de São Paulo. Mas aí é federal. Ao governo federal, para que seja feita, e infelizmente renovaram a concessão. Mas é um grande problema. Então, assim, isso precisa ser muito bem transparente, as regras, precisa ter um órgão independente de regulação para que tudo que foi combinado seja cumprido e seja acompanhado. Ah, que legal. E no Campo de Marte, que está aqui pertinho, né? Muito nos interessa, né? Esse projeto... Porque tinha também algum probleminha em relação ao Campo de Marte, porque era federal. Isso, aí depois que se resolveu todos esses trâmites com o governo federal, ele foi para concessão, e aí tem toda uma parte linear de parque, que mantido ainda a operação do aeroporto, todas as coisas vão ser entregues para a população. Que legal, mas não tem prazo isso, ainda não foi definido. Não, se eu não me engano são 5 anos ainda. Entendi. Eles estavam falando bastante também de escolas, né? De privatizar. Na realidade, escolas estaduais. A gente tem começado a modelar isso, está levando para as audiências público-privadas. O que são essas audiências? A gente leva para a população para elas poderem opinar. E a gente poder fazer a modelagem da melhor forma que atenda a todo mundo. Mas a grande maioria da população não concorda, não é? O pessoal tem uma visão distorcida do que é. Tem uma visão distorcida. Eu acho engraçado. A gente precisa primeiro entender para concordar ou discordar, né? Mas eu acho que aí é um problema cultural e eu entendo. Porque a gente tem um passado não muito distante, né? E principalmente muda governo, entra governo federal, né? Quantos impeachments a gente já não teve. Sim. E aí existe uma descrença com a política de uma maneira geral. Eu muitas vezes já fui descrente, eu já muitas vezes também fui na rua protestar. E o que é o mais fácil para o cidadão? Dizer assim, eu não gosto de política. Só que, de verdade, a única forma que a gente tem de transformar a sociedade é através das políticas públicas. Sim. Platão dizia que o destino daqueles que não gostam de política é serem eternamente governados pelos maus intencionados que gostam. Então, eu acho que tem aí um chamamento, e eu vejo nessa juventude um interesse genuíno de participar da política, de entender a sociedade. E eu acho que hoje, com todos os mecanismos de governança, de transparência, que todos os problemas que nós passamos fizeram com que fossem colocados, eu hoje me sinto muito tranquila em estar presidindo uma empresa pública, que no final das contas é o meu CPF. Sim. Né? Sim. Assinando o que eu preciso assinar, tomando as decisões, empregando os recursos como eu acredito que precisam ser, com toda liberdade, independência e transparência. Que maravilha. Parabéns. Parabéns, E aí, Alessandra. sem querer fazer, mas não posso não fazer, dizer que nesse ponto, para isso você tem que acreditar no líder que está à frente. Sim, é isso aí. E o Ricardo, ele é um cara... Ele entende de absoluto. Não tem nada que você leve para o prefeito que ele não saiba. Então, ele conhece de fato. Ele é um gestor, ele foi empresário, ele é empresário, ele tem a visão de recursos, de ROI, né? A gente vai pôr esse recurso, vai voltar o quê? Então, eu acho que essa visão é muito importante. Não só para a cidade de São Paulo, como para qualquer administração. Sim. E a parte social, onde que entra em tudo isso? Que também é importante, né? Na São Paulo Negócios, a gente trabalha de forma indireta com essa parte social. Mas quando a gente está falando de Prefeitura de São Paulo, eu sou uma
política, né? Porque eu estou num cargo público, então não posso dizer que não faço política, mas faço isso há 3 meses. Então, não sou nenhuma política de carteirinha. Mas você veio com uma bagagem de conhecimento, de liderança, né? Que faz a diferença. Sim, e eu acho que é muito interessante a gente estar do outro lado do balcão para ver como as coisas funcionam. Mas, assim, meu primeiro ato público, político, foi participar da posse do Ricardo, né? Prefeito. E ele trouxe uma visão do Ricardo da periferia, do que era ser um jovem da periferia, da Zona Sul, sem acesso, sem cultura. E eu acho que tirando a São Paulo Negócios, que tem esse trabalho muito forte com o investidor, as secretarias em si, elas são muito voltadas para o social, para a importância de você integrar, para as políticas públicas chegarem na nossa periferia. E a gente fala de política pública, Lavínia, a gente imagina que é uma coisa muito distante. Se eu te disser que hoje São Paulo tem o maior carnaval do Brasil por conta de política pública, você vai acreditar? Do Brasil? Do Brasil. O maior carnaval do Brasil. Eu não sei. Eu não posso falar muito porque eu não fico acompanhando muito esse registro de... Porque, na realidade, a boa política pública, ela não é vista, ela é uma gestão. Sim. E você, com gestão e com os controles corretos, você consegue fazer grandes coisas. Você tem o Carnaval de Salvador, famoso pelos grandes blocos. Sim. Você tem o Carnaval do Rio de Janeiro, famoso pelo desfile. E os bloquinhos pequenos na rua. São Paulo hoje tem as duas coisas. Tem os grandes blocos na cidade, tem o desfile das escolas de samba cada vez maior, que para que isso aconteça, uma série de políticas públicas com essas comunidades precisam acontecer, de incentivo. A gente tem a fábrica do samba, onde ficam as oficinas das escolas, com segurança, porque antigamente, perto do carnaval, ficavam esses carros alegóricos embaixo de viaduto, e você lembra disso? Com certeza. Pegava fogo. Então, você tem uma série de estruturas que possibilitam que esses carros alegóricos sejam feitos atravessando quase, né, ali o Anhembi, que sejam de fácil acesso, que sejam que não pare o lugares trânsito, seguros, né? que não pare o trânsito. Você tem todas as políticas sociais que atendem essas comunidades, que estão ligadas a essas escolas de samba, que acontecem nas suas comunidades, nas periferias. E você tem toda uma estrutura hoje das subprefeituras para organizar os grandes blocos. A gente, nesse carnaval, em 50 minutos, liberava a cidade. Então, por exemplo, Parque do Ibirapuera, Largo da Batata, aqueles centenas de milhares de pessoas ali, combinado com os blocos, assinado em acordo, contrato, acaba às 18. Antes das 19, todas as vias públicas estavam limpas e abertas à circulação. E isso demanda que seja feito um planejamento, que seja feito orçamento, que cada um que está ali saiba o que tem que fazer. Isso é gestão. E quando a gente está falando de administração, que volta lá atrás do que eu me formei, a administração ela serve para moda, ela serve para tecnologia, mas serve para gestão pública também. Serve para a vida, né? Serve para a vida. E eu acho que poder olhar a cidade dessa forma, de como ela está se estruturando, para mim, que achava que já tinha vivido muito, está sendo um novo recomeço com um monte de aprendizado. Sim. E você fazendo parte desse processo. Fazendo parte. E isso é muito legal. Outra coisa importante. Quase não teve incidentes de furtos no Carnaval de São Paulo. Eu vi vários casos de que a polícia agiu de imediato, conseguiu pegar... Por quê? De novo, política pública. Sim. O que é a política pública? É o planejamento, são as câmeras do Smart Sampa. Que está funcionando super tecnologia. Bem, né? Hoje, em 6 minutos, depois que um fugitivo é identificado, ele é abordado pela polícia. E aí o que acontece? O bandido oportunista, que vem do Rio de Janeiro, que vem de outros estados ou de outras cidades, hoje eles não têm coragem de andar em São Paulo.
foram para outros carnavais, não vieram para esse carnaval. Então, você vai construindo estruturas que fazem com que as coisas na cidade funcionem muito melhor. Isso é apaixonante. Eu tô apaixonada. Não, com certeza. Precisa buscar estratégias agora para os motoqueiros, motoboys, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Uber, moto, não. Não. Que tá complicado mesmo essa parte de segurança, né, pública. Porque eu acho que são duas coisas. A questão, por exemplo, do Uber Moto. Você tem os acidentes, sim, que com certeza vão aumentar. E assim, não é que a pessoa morre. A pessoa não morre. Ela fica paraplégica, ela precisa de um tratamento, ela precisa de uma cirurgia. E a maioria dessas pessoas não tem acesso a convênios médicos. Então, isso é um custo para a cidade. Sim. Quem que vai pagar isso? A municipalidade. Sim. Vai para o SUS, vai para o posto de saúde, vai para o centro de reabilitação. Então, isso traz um custo muito grande para a cidade. Sim. E eu acho que hoje o nosso maior problema de segurança são as motos. Por que são as motos? Porque eles estão de capacete. E o capacete, a câmera não identifica o rosto, né? Para poder prender. E na minha vida inteira eu sempre ouvi falar, quando tem 2 pessoas na moto, você fica esperta. Agora imagina se tiver 2 pessoas na moto espalhado pelo São Paulo inteiro. As pessoas não vão ter paz. Então, assim, eu acho que é um problema duplo, assim, de segurança. De segurança da vida, né? Sim. De segurança das pessoas se acidentarem, mas é um problema de segurança pública. Então, acho que nesse ponto, o nosso prefeito está muito correto de ser contra e lutar com todos os instrumentos que ele puder para não autorizar uma cidade complexa, grande, com um trânsito dificílimo que é São Paulo, ter transporte de motocicleta de passageiros. Já tem uma grande dificuldade no transporte normal, que às vezes tem algum acidente, imagina com o nível que pode aumentar. Se fosse uma coisa correta, né? A moto, ela facilita muito, né, o transporte. Sim. Então, eu acho que a nível de mobilidade poderia ser positivo, desde que fosse trabalhado de uma forma correta, né? Assim, agora a gente está retomando os patinetes. Podemos pensar em ter... eu vi, mesmo no 9 de julho ali. Isso. No futuro ter ali disponibilidade de motos elétricas, Sim. Mas eu acho que o transporte de passageiros... É um risco. Eu acho um risco, assim, complicado para a cidade. Quanto aprendizado, né, Lavínia? Realmente. Principalmente que dá para aplicar na empresa que a gente está trabalhando, né? Do que é a empresa que você está trabalhando? A gente montou no ano passado uma empresa que ela se chama Patronum Doces. E aí, só para explicar um pouco do significado, patrono vem do feitiço Harry Potter patrono. Patronos. E aí, eu gosto muito de Harry Potter e com a proposta eu pensei que pode ser muito legal porque a gente interliga com o nosso slogan, que é venha fazer o seu momento feliz com a gente. Porque a gente é uma oficina de doces, então, comemorações. Então, por exemplo... hoje em dia, tem muito aquele negócio das pessoas, elas querem viver experiências. Elas não querem só o produto, ela gosta de viver a experiência. Então, por exemplo, cafeterias com animaizinhos, uma cafeteria mais... instagramável. Ela gosta da experiência. Então, a gente gostaria de trazer isso para nossa empresa. E aí, a gente prepararia as massinhas dos doces. Então, a gente tem brigadeiro... Já tá fazendo um marketing já. A gente tem, acho que, 4 produtos. Empreendedor sempre tem que vender. É isso aí. Aí a gente tem os pacotes, conforme a quantidade que o cliente deseja. E aí, com isso, a gente vai trazer essa experiência. Então, a gente levaria a massa, daria por quantidade de convidados, né? Então, seria uma média de 3 doces para cada convidado. E ele brincaria, ele se divertiria. Então, acho que é muito aquele negócio da experiência, do entendeu? lúdico, né? Porque, igual, o nosso público-alvo é criança, mas eu super faria. Porque eu gostaria de viver esse momento com a minha família, sabe? Tipo assim, minha irmãzinha, ela tem 3 anos, então ela ia se lambuza toda, mas ia ser muito engraçado ver ela mexendo com o brigadeiro e falar, olha, irmã, o que eu fiz, entendeu? Eu acho que essa é a proposta da nossa empresa. Muito Muito legal. bonitinho, né? Muito legal. E vocês já testaram? A gente tá prevendo pra testar, mas a gente ainda também tá vendo essa parte financeira, que a gente também... Aí a gente também, mesmo que seja algo lúdico, a gente também tá vendo pra... Talvez a gente consiga aplicar. A gente tá tentando procurar clientes, né? Então, festas infantis, para que a gente consiga entender como é que funciona e ver pontos que talvez na teoria a gente não veja, que na prática seria algo que a gente experimentaria. Quando você fala a gente, quem são seus sócios? É uma empresa completamente feminina, então sou eu, a Lavínia, né? A Larissa,
A Lívia, a Vanessa e a Rafaela, a gente está desde o primeiro ano. Inclusive, a gente entrou no primeiro ano, então a gente foi novata. A gente no primeiro ano entrou com esse negócio de empreendedorismo, criamos uma empresa, a gente está continuando até hoje. E aí a gente só foi aprimorando, entendendo cada vez mais como a gente pode trazer isso para a realidade atual, com um negócio, né, que as pessoas querem viver a experiência, mas também, né, para entender o que a gente faria. Legal. Parabéns. Obrigada. Estão se preparando aí para o mercado, né, Lavínia? E aí a gente vai ter a Feira do Empreendedor, a gente já tem umas ideias muito legais para mostrar essa vivência. Vocês vão expor na Feira do Empreendedor? Sim, a gente está pensando em conseguir uma sala e fazer uma experiência aí com nossa dinâmica. Muito legal. Que para o ensino médio nós fazemos a Feira do Administrador. Então eles apresentam as ideias, tudo, né? E para os anos finais e iniciais é a Feira do Empreendedor. Aí sim, eles expõem de forma de venda mesmo, né? Traz os clientes, faz o marketing. A do médio a gente expõe a ideia, a gente não vende o produto. Isso. Então é como se a gente tivesse num evento e a gente está tentando mostrar aos investidores a nossa ideia. Isso. A nossa feira de administrador, sim, mas vocês podem montar a empresa e já ir no experimental. Sim. Né? Legal. Como a gente está tentando trazer isso para a realidade, porque de início a gente ficou assim, será que funciona, será que não? Mas aí a gente teve muito apoio dos professores, então a gente está tentando colocar. Mas você sabe qual que eu acho que é o principal insight que você deve ter? Começa pequeno e testa rápido. Sim. Não demora para fazer esse teste. Porque o tempo, hoje, é um bem muito precioso. Uhum. Então, cada dia que você está investindo nessa empresa, é um pouquinho do seu capital que está indo, né? O seu capital do seu tempo. Ele não volta mais. E aí você vai criando dogmas, né? Você vai criando hipóteses que, se você não testa, elas acabam virando verdade, que é uma verdade que depois podem não se provar. Sim. Então, assim, testa. A gente está prevendo para fazer isso. Testa. Entre erros e acertos. E erra. E tudo bem. Sim. Isso aí. Tudo bem. As pessoas falam do risco de empreender. Uhum. Empreender, sim, tem risco. Sempre vai ter risco. A vida é um risco, né? E o problema não é o risco. O problema é você saber até onde você banca. Sim. Você medir o risco que você vai correr e falar, tá bom, esse risco eu posso correr. Isso pode dar errado. Sim. Eu posso fazer lá o teste com a criancinha que enfiou o brigadeiro no nariz. Foi parar no hospital. Pode acontecer. Sim. A gente teria também São os riscos. a supervisão, né? Então, por exemplo, eu fui falar com uma pessoa para divulgar nosso perfil, né? E ela perguntou, nossa, mas a criança, ela iria lá toda melecada na festa? Não, eu expliquei, né? Que ela lavaria, a gente também disponibilizaria um álcool, porque a luva é algo muito... é uma experiência muito ruim, as pessoas gostam do contato pele. Sabe que eu fiz um aniversário da minha filha, antes da pandemia, na Cacau Show, na fábrica da Cacau Show. Uhum. Eles ainda não tinha acabado de montar aquela loja na fábrica e tal, e a gente fez... Levei a turma da escola, fizeram uma oficina de chocolate. O menino pegou o chocolate derretido e passou na cara. Eu lembro que eu virei pro meu marido e eu falei, meu Deus, o que farei agora? Eu falei, Marcos, esse chocolate vai endurecer na cara do menino, né? Porque ele passou o chocolate. Falou, o que eu faço? Eu falei, você vai pegar esta doce criança, enfiá-la debaixo da pia e esfregar a cara, né? Mas eu não imaginaria que isso pode acontecer se eu não tivesse passado por essa experiência. Uhum. Então, por mais que você consiga pensar, né, em possibilidades, em como você vai mitigar, ir para o mercado, ter experiência, às vezes coisas que você acha que são muito importantes não são. Sim. Então, teste e esteja muito aberta a feedback. Melhor coisa que existe, isso vai para qualquer um que tenha negócio, que se relacione com o cliente. Agradeça ao cliente que reclama. Porque o cliente que reclama, ele está te dando o melhor insight do que você precisa melhorar. Ele está te dizendo onde está o seu problema. Porque ele podia simplesmente ir embora, não voltar nunca mais, não comprar de você
você não ficar sabendo onde você errou. É melhor aquele que reclama do que aquele omite e nunca mais volta. Exatamente. Então, assim, se o cliente for lá e reclamar, a primeira coisa que você faz é agradeça. Fora que ele se sente bem, né? Que você, tipo, supriu a dúvida dele. E as pessoas se sentem, tipo, valorizadas. Acolhidas. Acolhidas, é isso mesmo. Mas agradeça. Já acabou? Nossa, já acabou, Alessandra. Que pena! Eu falei que era melhor a gente ter feito uma série da Netflix. É verdade, Foi realmente um aprendizado muito bom. Foi ótimo, maravilhoso. A gente aprende muito, muito nessa troca. Só agradeço mesmo, de Eu coração, sua disponibilidade. Pra gente realmente é um prazer recebê-la, né? 3 meses em SP Negócios. Quando fizer 1 ano, volta aqui, compartilha com a gente. Volta. Né? E a gente pode também... a gente trabalha muito com a promoção de São Paulo fora do Brasil. Então, se quiserem falar da carreira, né, de investimentos, se quiser falar da carreira de internacionalista, de comércio exterior, a gente também vai receber vocês nesse SP Negócios com o maior prazer para conversar com os nossos técnicos, para contar como funciona, né? Você não vender um produto, e sim vender uma cidade. Seria uma ótima ideia de passeio, principalmente que tem a ver com empreendedorismo. Maravilhoso. E sem contar, gente, o nosso escritório fica no Vale do Anhangabaú. Da nossa janela você vê o centro inteiro de São Paulo. Toda. É a coisa mais linda. É o melhor lugar instagramável de São Paulo. Que bacana. Parabéns, então, pelo trabalho, por todo o profissionalismo. Parabéns também pelo empenho, né? Obrigada. De ser uma mulher gestora, líder, vencedora. Isso nos inspira. Pra gente é maravilhoso. Mãe e esposa também. Mãe e esposa, principalmente, né? Família, que é super importante. Né? A gente agradece a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Fico à disposição. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.